Olá, queridos, bem-vindos ao canal Saúde Integral. Eu sou a doutora Andréa Cristina Kovac. Hoje eu vou falar sobre a minha especialidade, que são os hormônios. Eu sou endocrinologista e trabalho com isso todos os dias. Eu me apaixonei pela endocrinologia quando eu descobri como funcionam os hormônios no corpo, como é a sinalização de tudo o que acontece, como se fosse uma orquestra, sabe, entre substâncias que determinam como que as coisas devem ser feitas. Hormônios são substâncias que são liberadas, produzidas pelas glândulas do corpo e que vão dar uma informação de tudo que deve ser feito relacionado com aquela função daquela glândula. Existe uma glândula mãe, ou uma glândula chefe, que nós chamamos, que é a hipófise. A hipófise, ela se situa aqui no nosso cérebro, atrás dos olhos, né? Então, assim, profundamente no cérebro, atrás do quiasma óptico. Essa glândula, ela é como uma espécie de maestro das outras glândulas. Então, ela libera hormônios que vão chegar nas outras glândulas e informar o que elas têm que fazer. E cada glândula tem a sua função. Então, um exemplo, ela libera um hormônio até a tireoide, por exemplo, e explica o que é a tireoide, né? Com aquela informação ali, o que a tireoide tem que produzir, o que ela tem que fazer. Manda informações para as glândulas adrenais, que ficam ali em cima do rim, também informando o que elas têm que fazer. Manda informações para as glândulas sexuais, mostrando que hormônios elas têm que produzir, e assim por diante. E toda essa parte dos hormônios é regulada por uma espécie de retroalimentação, ou feedback, que a gente fala. Então, quando tem que liberar mais hormônio, a hipófise manda informação. Aí está produzindo muito hormônio, esse excesso de hormônio manda uma informação lá para a hipófise dizendo, ó, pode parar, vamos diminuir essa produção, porque aqui já tem bastante. E aí ela diminui a produção. E assim vai essa regulação, para não deixar ficar nem a mais e nem a menos do que nós necessitamos dos hormônios. Nós temos várias glândulas no corpo, acho que uma das mais conhecidas é a glândula tireoide. Essa glândula ela está relacionada com a renovação de células, com o batimento cardíaco, com turnover ósseo, ou seja, ela é relacionada com várias coisas no organismo. Então, quando a hipófise, a glândula mãe, manda uma informação para a tireoide manda o seu hormônio para as células do corpo e eles têm a sua renovação, eles têm a sua função correta, o metabolismo, a parte óssea, a parte cardíaca, a parte de renovação celular. Se a hipófise mandar um hormônio para a glândula adrenal, que são duas glândulas que se encontram em cima do rim, então ela vai dar informações sobre a quantidade de cortisol que nós vamos produzir, que é um hormônio do estresse. Então, em situações de estresse, tanto a hipófise quanto a glândula adrenal são ativadas para que nós estejamos preparados para situações de estresse. Até mesmo a nossa pressão arterial, nosso pulso sanguíneo e outras coisas como liberação de glicose no sangue para que a gente possa correr ou lutar ou usar essa glicose como forma de energia é relacionado também com esse estímulo do estresse. Uma outra glândula, por exemplo, que a hipófise regula são as glândulas sexuais. Então, por exemplo, nas mulheres os ovários e nos homens os testículos, que são glândulas responsáveis pela produção de hormônios de caracteres sexuais. Então, quando a menina vai se tornando mocinha, a hipófise vai dando seus pulsos ali de puberdade. Esses pulsos de hormônio da hipófise vão alcançar os ovários vão começar a produzir mais hormônio feminino e a menina vai se tornando uma mocinha, com características corpóreas de uma mulher. A mesma coisa acontece no menino. Quando ele está entrando em puberdade, a hipófise do menino manda informações lá para o testículo, que começa a produzir mais testosterona, e esse hormônio masculino no sangue vai trazer também as caracteres sexuais secundários ali do menino já se tornando mocinho e homem. A glândula adrenal, como eu falei, não é só o cortisol que ela produz outros hormônios, por exemplo, os mineralocorticoides, que estão relacionados com a quantidade de águas e de sais, o equilíbrio hídrico do nosso organismo, que também é muito importante. Tem hormônios que são relacionados com a pressão, então as catecolaminas. Existem inúmeros hormônios, você nem imagina.
Outra glândula por si só mesmo, né? A hipófise por si só, ela produz também o hormônio de crescimento, que é um hormônio que na criança faz com que haja, né, com os pulsos ali do hormônio de crescimento, com a formação de GF1, fazer com que haja o crescimento adequado dos ossos, onde em cada parte ali na pontinha dos ossos que tem a cartilagem vai se transformando em tecido ósseo, e isso vai acontecendo ao longo do crescimento. O hormônio de crescimento. Um outro hormônio que a hipófise também produz é a prolactina, por exemplo, um hormônio que é utilizado para a amamentação. Então, quando a mulher está grávida, que ela vai preparar ali as mamas para amamentar o bebê, o hormônio que é relacionado aí é a prolactina. Então, veja, olha quanta coisa, né, que nós produzimos internamente para podermos relacionar com funções do organismo que podem e devem ser reguladas de forma adequada. Então, quando esses hormônios estão em excesso ou em falta, eles vão causar algum tipo de doença. Então, por exemplo, você já ouviu falar, por exemplo, no hipotiroidismo, que nós até já falamos aqui um vídeo sobre a tireoide, né? Então, o hipotiroidismo é uma produção diminuída do hormônio da tireoide. Então, quando ele está com essa produção, quando a tireoide está com essa produção diminuída do hormônio, o que acontece? Todo o nosso metabolismo fica mais lento. Então, por exemplo, não tem uma renovação celular adequada, a pessoa então começa a ter queda de cabelos, a ter pele seca, também influencia nos batimentos cardíacos, você pode ter uma bradicardia, ou seja, uma diminuição dos batimentos cardíacos. Você tem uma queima de gordura diminuída, então a pessoa pode ganhar peso com mais facilidade. A pessoa que está com hipotireoidismo, ela também se sente mais cansada, com sono, porque é como se tudo funcionasse mais lentamente no organismo dela. Olha só, isso aí é uma alteração para menos do hormônio. E se tiver uma alteração para mais? Um hipertireoidismo, por exemplo, que nós também já falamos aqui. Então aí o hormônio está em excesso. Né? Então aí a pessoa começa a emagrecer com facilidade, assim, mas emagrecer muito. Né? A pessoa fica bem magra, tem uma renovação de células mais aumentada, então pode ter descamação da pele, tem um aumento do batimento cardíaco, pode ter arritmias, taquiarritmias, né? Arritmia de frequência cardíaca alta, e assim por diante. Então veja, quando o hormônio ele não está naquele valor de referência, naquela quantidade adequada, seja menos ou a mais, ele pode causar problemas. A mesma coisa, por exemplo, uma pessoa que usa anabolizantes. Então veja bem, ela já tem o hormônio dela, né? Aí ela vai usar um hormônio a mais, seja porque ela deseja um crescimento muscular, ou aumento da atividade sexual, ou porque quer ter mais disposição, seja o que for. Se você usar um hormônio a mais que você não está precisando, você vai ter uma doença por excesso de hormônio. Se você utilizar, por exemplo, um outro caso, corticoides em excesso, né? Então a pessoa, qualquer coisa, usa um corticoide. Ah, o corticoide é bom, que eu me sinto bem, que eu melhoro disso, daquilo, dessa inflamação, dessa dor. Ah, eu tô com dor, vou usar corticoide. Eu tenho pacientes que usam, assim, tempo longo de corticoide. O que acontece? O excesso de corticoide também traz doenças. Traz, por exemplo, a síndrome de Cushing, que é uma doença onde a pessoa fica com aumento de peso, principalmente nessa região centrípeta, ou seja, abdominal, de tronco. Ela tem um aumento do rosto, fica rosto em lua cheia, tem aumento de estrias, então vai ter muitas estrias violáceas ou vermelhas no abdômen. Olha só, o excesso de hormônio mostrando que tem algo errado com o organismo. Tem algo a mais ou a menos, trazendo algum tipo de doença. Então, os hormônios eles têm que ficar ali no nível correto. Quando uma pessoa, por exemplo, quer crescer, fala, eu vou dar hormônio de crescimento para o meu filho crescer. Não é bem assim. Precisa ver se ele tem deficiência do hormônio de crescimento para que ele utilize para crescer. Porque se ele já tiver o hormônio de crescimento dele e ele usar um hormônio a mais, não vai ter mais crescimento por causa disso. Ele vai ter um excesso desse hormônio causando doenças. Por exemplo, sintomas de acromegalia. A parte do nariz, assim, das cartilagens, boca, mandíbula, fica com aquele aspecto grosseiro, aumenta mãos e pés. Por quê? Porque tem um excesso de hormônio e não o hormônio adequado para cada fase. Então, essa parte, assim, de reposição hormonal tem que ser algo avaliado pelo seu médico, ver se você realmente necessita,
Porque a reposição hormonal, como o próprio nome diz, é uma reposição, não é para você usar mais do que você tem necessidade. Os hormônios são muito interessantes, porque eles são sinalizadores e eles vão mostrar ali para aquela célula que tipo de proteína tem que produzir, que tipo de ação ele deve fazer. Um outro tipo de glândula que nós temos é o pâncreas. O pâncreas ele tem duas funções, uma função no trato digestivo, onde ele elimina ali suco pancreático, enzimas, né, para digestão, e ele tem também a parte endócrina, que são as ilhotas beta, que formam o quê? A insulina, por exemplo, que é um hormônio muito importante para o organismo. É a insulina que pega a glicose e coloca dentro das células para que a gente possa utilizar a nossa energia. Então, se faltar insulina, nós vamos ter um prejuízo muito grande em todas as células do nosso organismo. É o que acontece, por exemplo, com o diabético. O diabético, como nós também já falamos num outro vídeo sobre diabetes, que existem dois tipos, né? Entre outros, né? Os dois principais, porque tem muitos tipos. Mas os dois principais, o diabetes tipo 1, onde há uma deficiência de insulina, então a pessoa já nasce com aquele problema e logo cedo, na primeira infância ou na adolescência, já manifesta essa deficiência de insulina. Ou o tipo 2, que vai adquirindo conforme o tempo, com a idade, geralmente pessoas obesas, mais idosas, né? Então, que tem uma resistência desse hormônio insulina, também não funcionando direito na célula. Então, esse hormônio é muito importante para que a gente possa utilizar a energia no organismo. Então, o diabetes é decorrente do quê? Da falta de insulina ou da dificuldade de utilização dessa insulina, ou seja, se ela tem uma função inadequada. Então, muitas vezes a pessoa tem a resistência à insulina, porque tem muita insulina, mas ela não funciona adequadamente. Então, qualquer alteração no metabolismo da insulina ou na sua produção causa o diabetes. Então, veja quantas doenças e quantos problemas no organismo são relacionados com essas pequeninas substâncias que são liberadas na nossa circulação para que tudo corra adequadamente. Nada pode ficar mais, nada pode ficar menos. E quando eles estão em quantidade adequada, nós temos um funcionamento de todo o nosso organismo, que nem eu falei, como se fosse uma orquestra, onde cada instrumento toca ali a sua parte, faz a sua parte para ter um resultado final maravilhoso. Então, que você, né, dentre os exames do seu check-up, você possa pedir também a parte hormonal e ver se está tudo ok com a sua tireoide, com a sua paratireoide, por exemplo, que são 4 glândulas que tem em volta da tireoide, por isso o nome paratireoide, né, ao lado da tireoide, que é responsável pelo metabolismo de cálcio no corpo, que tem relação com os ossos, né? Por exemplo, se ela estiver formando um excesso de hormônio de paratireoide, você pode desgastar mais o seu osso, porque esse hormônio vai lá no osso e tira o cálcio para jogar na circulação, né? Então acaba tendo osteoporose, problemas ósseos. Então, olha como é importante. 4 pequenas glândulazinhas que ficam ali em volta da tireoide também são importantes para essa parte do metabolismo. As nossas glândulas, por exemplo, o pâncreas, as glândulas adrenais, as glândulas sexuais e a própria glândula hipófise, que é a que controla todas as outras. Nós podemos ter também, dentre os problemas que acometem as glândulas, tumores. Então, existem tumores que acometem essas glândulas, que podem ser tumores benignos, que na sua maioria são benignos. Quando a gente trabalha com isso, a gente vê a grande maioria dos tumores em glândulas são benignos, mas acontecem também os malignos. Esses tumores, eles podem ser produtores de hormônio em excesso, ou eles podem até impedir que aquela glândula funcione adequadamente e tenha uma diminuição na produção dos hormônios. Por isso é muito importante, qualquer situação diferente no seu corpo que você notou, procurar para ver se não é algum problema glandular. Então, vamos supor, eu vou dar aqui alguns sintomas, algumas dicas. Se você sentir isso, você procure o seu médico, porque pode ser uma alteração de hormônio. Então, por exemplo, se de repente você percebe que o seu olho está mais aberto, fala, nossa, que estranho, parece que eu não consigo piscar direito, fica até meio vermelho meu olho está mais aberto. Procure, porque pode ser um problema de tireoide. Se você estiver tendo palpitações, arritmias, de repente, do nada, tremores,
um suor, né, assim, mais abundante, procure, porque pode ser problema da tireoide. Se você de repente começou a engordar assim, não mudou nada na sua dieta nem na sua atividade física, você começou a engordar com facilidade, começou a ter queda de cabelo, muito sono, muito cansaço, procure, porque pode ser um hipotireoidismo. Se você tiver, por exemplo, percebendo que o seu sapato aumenta, né? Você fala, nossa, eu já estou grande, como é que meu pé começou a crescer agora, né? Já sou adulto. Procure, porque pode ser um excesso de hormônio de crescimento, algum tumorzinho ali produzindo, tá? Mesmo que seja benigno, mas produzindo ali um excesso de hormônio de crescimento. Se você é mulher, perceber que a sua mama começa a sair leite, você não está grávida, você não está em período de amamentação e você começou a perceber que sai mais leite da mama, procure, porque pode ser alterações com prolactina. Se você percebeu que você começou a engordar, mas você está engordando mais assim a barriga, o rosto, e começou a ter estrias vermelhas na barriga, procure, porque pode ser um problema de glândula suprarrenal ou adrenal. Se você começou a ter problemas, por exemplo, a pressão começou a descontrolar de forma assim, bem inadequada, mesmo você tomando os antipertensivos, uma pressão muito alta que não melhora com nada. De repente, pode ser que não seja uma hipertensão simples, mas que seja um excesso de catecolaminas por alguns nódulos que são produtores lá na suprarrenal. Então, procure o seu médico. Se você perceber que a sua menstruação começa a ficar irregular, que você começa a ter pelos pelo corpo, mais pelos do que o normal, né? De repente você começa a ter muitas espinhas, tá? E de repente às vezes os pelos são até grossos em regiões assim, por exemplo, face, você fala, nunca tive isso, né? Assim, aqui na região do tórax, em volta dos mamilos, na linha ali da barriga. Se você tiver aumento de pelos em grande quantidade, procure, porque pode ser uma alteração de hormônios tanto da suprarrenal quanto das glândulas reprodutivas. Então, procure qualquer sintoma desses, assim, esquisitos, né? A gente até brincava na faculdade, falava assim, que as alterações endócrinas parecem o circo dos horrores, né? Porque a pessoa fica barbada, né? A pessoa fica com alterações de altura, né? Ou anão, ou gigante, a pessoa fica com olhos muito arregalados. Então, por quê? Porque são situações que acometem todos os órgãos, então acaba tendo, né, alterações físicas, orgânicas que você percebe. Uma pessoa com um papo, né, aquele bócio grande, seu pescoço começou a aumentar, procure para ver. Então, eu trouxe aqui essas informações para que você saiba que existem substâncias no organismo que nós não vemos, que elas são liberadas ali pelas glândulas, pela circulação, mas que elas fazem uma grande diferença no organismo. E se elas estiverem desreguladas para mais ou para menos, você começa a ter sintomas e até doenças instaladas. Então, procure fazer o seu check-up anual. Se você sente alguma dessas características que eu coloquei aqui, que você procure o seu médico e nós vamos regular o seu hormônio para que você fique, ó, funcionando tudo perfeitamente, que tudo corra bem no seu organismo. E se você está acima do peso, né, que é uma coisa que todos procuram, né, tratamentos para perda de peso. Se você está acima do peso, sempre que você vai fazer um tratamento com endocrinologista a respeito do peso, nós vamos pesquisar a sua parte hormonal. Se estiver tudo bem, de repente pode ser que seja só relacionado com o fator emocional, compulsões alimentares, coisas que ocorrem, e nós vamos falar no próximo programa, sobre neurotransmissores, sobre substâncias também que são jogadas ali na circulação, mas que são produzidas pelos neurônios, pela parte neurológica, e que também está muito relacionado com a parte endócrina. Mas, como eu ia falando, né, na obesidade de fundo emocional, de repente você tem alterações em neurotransmissores, né? Nós vamos falar. Então, procure. Qualquer coisa que não vai bem no seu organismo, você deve procurar. E sempre que você procura mais no início, é muito mais fácil de tratar do que quando você já deixa instalar deformidades ou alterações orgânicas no seu corpo. Ok, queridos? Espero que eu tenha ajudado com essa informação assim geral sobre os hormônios. Nós temos falado de cada um mais especificamente, como eu falei lá da tireoide, como eu já falei sobre diabetes,
como eu já falei sobre os ossos, e nós estamos falando pouco a pouco de cada um. Visite os outros programas. Se você gosta dos programas, dê a sua curtida, faça a sua inscrição, porque a cada 15 dias, a cada tempo, a gente vai colocando aqui um tema novo para que você possa aprender mais sobre medicina, sobre como funciona o seu corpo humano e como você se cuidar adequadamente. Tá bom, queridos? Então, até o nosso próximo programa, que nós vamos estar falando sobre os neurotransmissores, os primos dos hormônios, né, como a gente chama, e que você possa aproveitar cada informação. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, pessoal!